Hoje é dia de Vasco da Gama, amigo vascaíno. Hoje é dia de Vasco e Fluminense. Hoje é dia de clássico no Maraca. Hoje é dia de Maraca lotado. Hoje é dia de mais um baile no salão de festas do Vasco da Gama, que é o estádio Jornalista Mário Filho. Amigo, eu vou trazer muitas informações, é claro, sobre esse clássico para você aqui nesse Acorda Vascão. Além disso, falar também, com relação aí a novidades importantes sobre o garoto Ryan, que tem aí um molho especial para entrar em campo nessa noite de segunda-feira. Tem também o Ryan sendo presente e o futuro do Vasco já garantido, uma grande promessa, uma grande joia do nosso Vascão, que vem se destacando aí nas categorias de base. E é claro, eu vou trazer isso também para você. Então, amigo vascaíno, você terá pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, Falar logo do nosso Vascão, porque hoje a bola rola às 7h30 da noite, 19h30, para Vasco da Gama e Fluminense. Jogo importante, jogo decisivo para o nosso Vascão, que chega com bastante moral para enfrentar aí o tricolor. O técnico Fernando Diniz, que já encontrou até o Fluminense pelo Vasco no primeiro turno, chega agora para enfrentar o rival Cruz Maltino num momento completamente diferente. O Diniz, que no primeiro turno enfrentou um Fluminense ainda com uma grande desconfiança, depois de um trabalho de fato ruim, sob o comando Cruzeiro, dúvidas por parte da torcida vascaína sobre o que ele faria aqui no nosso Cruz Maltino. Nesse momento vive uma fase muito melhor. Inclusive, hoje, o Diniz vive a sua melhor fase desde o momento que viveu o auge da sua carreira no Fluminense em 2023. Fernando Diniz hoje está em alta no Vasco, uma arrancada no Campeonato Brasileiro, classificação para a Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos do Brasileirão, são 4 vitórias conquistadas. Um Vasco que saiu da beira do Z4 e encostou na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma ótima fase, uma fase impressionante, que faz, é claro, com que o torcedor vascaíno chegue hoje para enfrentar o Fluminense com muita confiança. Até porque, volto a repetir, dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias. Apenas uma derrota para a boa equipe do Palmeiras e vitórias contra Sport, Cruzeiro, Bahia, Vitória e também Fortaleza. 2 dos 4 empates que aconteceram, inclusive, durante esse período aí nos últimos 10 jogos, foram nas eliminatórias contra a equipe do Botafogo, Fazendo um recorte rápido, então, dos últimos 5 jogos são 4 vitórias e dos últimos 10 jogos, uma derrota, 4 empates e 5 vitórias. Ou seja, o vascaíno está começando a esquecer aí o que é derrota. E é com esse clima, com essa boa fase do técnico Fernando Diniz, que o Vasco chega hoje para enfrentar a equipe do Fluminense. Vencendo, como está aparecendo aí na tabela de classificação, o Vasco da Gama ele pode ir à 8ª colocação, ultrapassando o São Paulo, que ontem entrou em campo e empatou e perdeu, melhor dizendo, para o Mirassol. Resultado importante não porque o Mirassol se distanciou, mas resultado assim, ok,
para o Vasco da Gama, principalmente diante da derrota do São Paulo. Então o Vasco vencendo hoje, o Fluminense vai a 39, ultrapassa o São Paulo, cola no Fluminense, fica apenas 2 pontinhos de distância do Tricolor e ficará a 7 do Bahia e também do Botafogo, ambas equipes que já entraram em campo nessa rodada. E além de vencer e se aproximar da parte de cima, o Vasco, caso vença, descola completamente da parte de baixo, né? Se o Vasco vencer hoje, o Fluminense vai a 39, fica a 11 de distância da zona do rebaixamento. Então é jogo importante, é jogo grande, é jogo que o técnico Fernando Diniz prepara muitas mudanças. Eu vou falar sobre isso com vocês já já, mas antes tem um recado importantíssimo para vocês. Digo até que é um recado imperdível na manhã dessa sua segunda-feira. Se liga só, amigo vascaíno. Amigo vascaíno, eu sei que você aí tá animado, né, com o clássico que vai acontecer já já no Maracanã, mas deixa eu te contar uma coisa aqui que me pegou assim nas últimas horas, cara. Para você que acompanha o canal, provavelmente já ouviu falar do Renda Extra aqui nos meus vídeos, né? E na sexta-feira eu recebi um áudio do Marcelo. O Marcelo é um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco. Ele mora lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ele acompanha aqui o nosso trabalho desde a pandemia, cara, bastante tempo já. E ele mandou o áudio nesses últimos dias que me deixou assim, sem chão, cara. Muito feliz, sabe? E eu faço questão de mostrar aqui pra você. É claro, né? Eu pedi permissão, ele liberou. Se liga só. Olá, e aí, Lucas? Saudações vascaínas. Cara, deixa eu te contar. Eu tava 3 meses desempregado, devendo aluguel e com as contas de luz atrasada. Eu resolvi testar aquele método que tu mostrou no vídeo só pra ver se era verdade, né? E em uma semana eu consegui pagar tudo e ainda sobrou para fazer o mercado da família. A minha esposa chorou quando eu contei. Eu tô te mandando só para te agradecer mesmo de coração, tá, Lucas? Muito obrigado, cara. Valeu. Tá aí, amigo. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, arrepiado, cara. Porque não é apenas sobre ganhar dinheiro, amigo torcedor, é sobre recuperar o básico, a dignidade, né? E o mais incrível é que tem muita gente, assim como o Marcelo conseguindo também, cara. E, infelizmente, tem um detalhe nisso tudo. Qual é a situação? Renda Extra abriu poucas vagas recentemente. Inclusive, nessa semana, hoje segunda-feira, são poucas vagas até sexta. E todas elas, cara, nessas últimas horas aí, elas já foram quase todas preenchidas. Então, amigo vascaíno, o negócio é o seguinte. Se você tá afim de mudar a sua vida, corre aqui no link que tá na descrição e no comentário fixado, assiste enquanto ainda dá tempo e se ainda tá disponível, amigo, aproveita essa oportunidade, tá? Porque quando fechar, acabou. E é o seguinte também, assim como foi o Marcelo, eu quero que seja você também me mandando áudio nesses próximos dias, assim que conseguir virar a chave da sua vida. Então, vai lá, aprende o método, coloca pra frente, vira a chave da sua vida e me manda um áudio também falando sobre essa sua experiência que você teve, espero que maravilhosa. Aproveita, corre aqui, link na descrição e no comentário fixado. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, não perca essa oportunidade e vem correndo aqui no link que está na descrição e também no comentário fixado. E bom, amigo, vamos embora então falar sobre esse Vasco e Fluminense, né? Porque, amigo vascaíno, se hoje tem alguém que vai marcar esse clássico e já marca até mesmo antes da bola rolar, esse garoto é o Ryan, que vive hoje contra um Fluminense um capítulo à parte na sua história como jogador. O Ryan, que hoje é o melhor jogador do Vasco da Gama, ele vai reencontrar um rival histórico, recente inclusive, marcado por provocações de ambos os lados, tanto do Ryan contra o Fluminense, quanto também do Fluminense contra o Ryan. Mas, diferente do que aconteceu nos últimos clássicos, hoje o status do Ryan no Vasco da Gama é outro, amigo. Vice-artilheiro do Vasco na temporada,
o atacante que vive o seu melhor momento na carreira, titular absoluto e peça fundamental do técnico Fernando Diniz, que vem com fome para cima dos caras. O primeiro clássico de provocações entre Fluminense e Rayhan durante a sua passagem pelo time profissional do Vasco aconteceu no ano passado, num clássico válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estava até naquela partida. O Vasco venceu pelo placar de 2-0, mas uma discussão entre Rayhan e o André viralizou nas redes sociais. O André, ele puxou a camisa do Rayhan para ler o nome do atacante em um tom provocativo, né, do tipo, quem é você? Na ocasião, os atletas do Vasco, por entrarem num jogo perto da data do Dia dos Pais, entraram em campo homenageando os pais. E o André chamou o Rayhan de Valquimar, sabendo, é claro, ali que o nome dele não era Valquimar e sim Rayhan. Desde então, amigo, esse momento viralizou nas redes sociais e o Fluminense utilizou isso por muito tempo como uma forma de deboche ao próprio Rayhan. Desde então, depois daquele jogo, o Rayhan pegou um gostinho maior por marcar em jogos contra o Fluminense. Não à toa, no Campeonato Brasileiro desse ano, o Rayhan provocou a torcida do rival na partida do primeiro turno. Depois, o gol marcado por João Vitor, que abriu o placar para o Vasco, o Rayhan se direcionou para a arquibancada do Fluminense e fez o gesto com a mão formando o C, em alusão à Série C do Campeonato Brasileiro que o Fluminense disputou em 1999. Após o jogo, o Rayhan confirmou, abre aspas, eu faço essa provocação desde a base, então no profissional não vou mudar a minha personalidade, é assim mesmo, clássico é sempre jogo quente, faz parte do futebol. O Fluminense acabou vencendo naquela partida e lembrou justamente esse episódio entre André e Rayhan que aconteceu lá no ano passado e escreveu nas redes sociais. Famoso quem? É claro, atitude essa contra o próprio Rayhan. Então, amigo, o Rayhan chega para esse jogo com muita fome, com muita vontade. Rayhan que é um cria excepcional, um cria que já machucou muito o Fluminense nas categorias de base. Um atleta que é uma grande promessa da base do nosso Cruz Maltino, um jogador que em 2017 marcava a história já no Vasco da Gama, ainda na base, com 11 anos de idade, tendo 115 gols marcados com essa pouca idade. E hoje no profissional ele brilha, se destaca, e é uma peça que o Vasco da Gama trata como fundamental. E vem com fome para esse jogo de hoje. Sinceramente, eu tô com pena do Fluminense para aquilo que esses caras encontrarão hoje com o Rayhan dentro de campo, tá? E é claro, é uma peça importante para o técnico Fernando Diniz. Ontem a preparação do Vasco da Gama ela foi encerrada, Fernando Diniz montou a sua equipe, já tem em mente os 11 iniciais que entrarão em campo hoje no gramado do Maracanã, e a expectativa é que o técnico Fernando Diniz não faça muitas mudanças em comparação com a equipe que entrou em campo contra o Fortaleza nesta última quarta-feira dentro da Arena Castelão. A principal mudança, é claro, a saída de Hugo Moura do setor de meio campo para a entrada do volante Tietê. Hugo Moura que acabou sendo expulso na partida contra o Fortaleza nessa última quarta-feira e desfalca o Vasco da Gama nessa partida de hoje, cumprindo a suspensão, né, amigo vascaíno? E o técnico Fernando Diniz deve voltar com Tietê para o time titular, atuando ao lado de Cauã Barros. Com isso, o Vasco hoje deve ir a campo com o Léo Jardim no gol. A dupla de zaga, Robert Renan e Carlos Cuesta, a melhor dupla de zaga do Brasil. À direita, o nosso monstro, PH de volta ao time titular após ficar uma semana e meia com a seleção brasileira e desfalcar o Vasco nesta última quarta. Lucas Piton na lateral esquerda, Cauã Barros e Tietê formando a dupla de volante. À frente, o cria, o mágico Felipe Coutinho, e à frente o trio ofensivo, com Rayhan, Nuno Moreira e, para surpresa de muitos, a expectativa é que Andrés Gomes se mantenha no time titular. Havia uma expectativa, amigo vascaíno, que o técnico Fernando Diniz pudesse voltar com Pablo Verratti para essa partida de amanhã, porém a boa partida, né, que o colombiano fez contra a equipe do Fortaleza, os treinos que vem acontecendo dentro do CT Moacir Barbosa e o bom desempenho de Andrés Gomes faz com que o técnico Fernando Diniz monte o time titular com Pablo Verratti no banco, e isso deve se repetir para essa partida de hoje contra o Fluminense. E aí, amigo, qual é a sua opinião? Concorda com
Andrés Gomes e Verratti no banco? Coloque aí nos comentários. O certo é uma expectativa muito grande. Se você está confiante para o jogo, deixa aí embaixo. O certo, amigo vascaíno, diante disso tudo, é que se você está animado com o presente, aguarde. Se você está animado com o ano de 2025, aguarde, porque 2026 vem com tudo. E vem já com um reforço fechado para o nosso Vascão, que é o cria JP, cara. O JP ele vem sendo um dos grandes nomes do Avaí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem o Avaí entrou em campo novamente e empatou a partida contra a equipe do Criciúma. O Criciúma empatou o jogo nos momentos finais, inclusive, da partida. Era uma partida importante para o Avaí continuar sonhando com acesso. E o gol marcado pelo Avaí foi dele. Foi do nosso cria, foi do JP, que ontem foi completamente elogiado nas redes sociais pelos torcedores do clube catarinense. Eu vi muita gente falando, vamos aproveitar os últimos momentos do JP, desse craque aqui no Avaí. Muita gente falando, né, que alguém tem que proibir o JP de sair de Florianópolis. Eu tô olhando aqui os comentários de alguns torcedores catarinenses. O torcedor havaiano tá apaixonado pelo cria, cara. Apaixonado. O JP tá jogando muita bola por lá, se tornando um grande jogador. E, amigo vascaíno, o contrato dele se acaba com o Avaí agora no final dessa temporada. Um jogador diferenciado, que volta no ano que vem. E, pelo andar da carruagem, tá trilhando o mesmo caminho que o Barros trilhou, se destacando no clube da Série B, como o Amazonas se destacou na última temporada. Nesse ano vinha brilhando com o América Mineiro e voltou ao Vasco, e agora a gente está vendo que o resto é história. Esperamos que com o JP, no ano que vem, aconteça exatamente a mesma coisa. Jogadoraço! É o Ryan com o presente, é o Barros, e é um futuro breve com o JP, da mesma geração desses garotos também, brilhando com a camisa do nosso Vasco. Te empolga? Coloque aí. Bom, amigo, eu fico por aqui agora. Esse foi o nosso Acorda Vascão, dia de clássico, dia de Vasco Fluminense. É dia quente, é dia animado. É pra parar tudo, amigo. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final nesse Acorda Vascão. Já já eu tô de volta, contando aí, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.